Graça e paz, meu nome é Vivian, eu estou aqui para compartilhar com você a respeito da carta aos Hebreus, referente ao projeto Vida com Deus. Bem, a carta ela é anônima, o autor é indeterminado, mas tem sido atribuída a sua autoria por Paulo, Barnabé, Lucas, Apolo, entre outras. Esta carta, ela vem com um propósito de exortar aos irmãos que foram batizados, que foram lavados, né, com água pura, participantes do altar de Cristo, e revelar que Cristo é o sumo sacerdote, e ele é o sacrifício totalmente suficiente pelo pecado. Essa carta estava exortando esses irmãos hebreus, cristãos hebreus, pois eles estavam em constante perigo de voltar ao judaísmo. Então, eles negariam o sacrifício de Jesus. É por isso que essa carta ela segue com uma exortação firme e também apresentando o sacerdócio de Cristo de uma forma bem eminente. Essa carta ela é composta por 13 capítulos. Nós podemos dizer que ela tem duas partes. A primeira parte, até o capítulo 10, ela é principalmente doutrinária. E a partir do capítulo 10, ela vem já com uma prática cristã. Eu quero ler com você, compartilhar com você alguns versículos que nós cristãos ouvimos sempre nas igrejas, falamos e muitas vezes não sabemos nem aonde ele está escrito na Bíblia, mas são bem conhecidos e com certeza você lendo esta carta você vai lembrar e verificar aí o contexto deste versículo. Lá no capítulo 2, o primeiro versículo que é apresentado aqui, que vou apresentar a vocês é: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Também lá no capítulo 4 agora, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Também no capítulo 4, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Lá também, no capítulo 10, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E um versículo muito conhecido por nós, lá no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E nesse capítulo 11 nós encontramos aí a galeria dos homens, dos heróis da fé, dos patriarcas. Aqui nós podemos nos inspirar pelas grandes coisas que esses homens viveram e também mulheres, para nos inspirar a manter a nossa fé firme e constante. E lá no capítulo 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige?
Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E por fim, no capítulo 13, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E para finalizar, por que você deve ler este livro? Você aprenderá a apreciar o Antigo Testamento. Você também aprenderá a aplicá-lo na prática do seu dia a dia, a refletir sobre as grandes mudanças que Jesus trouxe a nós e também a dar valor à obra da cruz, a obra de Jesus para a salvação. E, por fim, a maravilhosa verdade que Jesus agora nos céus intercede por todos nós. Leia esta carta aos Hebreus. Ela foi escrita aos Hebreus, mas também foi escrita para nós. Que Deus abençoe a sua vida.